Bem, pessoal, olha, mais uma vez, vamos lá, para a gente conseguir distribuir mais esses conteúdos que são bem legais. Pega aí, ó, o aviãozinho e manda para 5, 10 amigos de vocês, para que os caras venham também aprender a ser um pouco mais esperto, mais inteligente no mundo do empreendedorismo, no mundo profissional, no mundo do executivo, porque todas essas nossas lives trazem ideias, dicas que nós acumulamos, a nossa experiência que nós acumulamos nos últimos 25, 30 anos. E no nosso tempo, infelizmente, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha YouTube, para receber informações de pessoas com experiência que pudesse dar algumas dicas e nós encurtarmos a nossa caminhada. Então pega aí, ó, pega o seu aviãozinho aqui, ó, no Insta e manda aí para 5, 10 amigos, fala, ó, vem assistir aí durante meia hora no máximo algumas ideias que nós vamos compartilhar com vocês. Mas antes de começar, lembrando que nesse episódio da AI Consultorias, nós vamos estar respondendo aquela pergunta, né, de um dos nossos seguidores que diz que a concorrência está matando, o que ele faz? Mas antes de entrar, eu gostaria de dar alguma sugestão, como sempre, uma sugestão de um livro, né? Esse livro aqui, pessoal, vou colocar mais perto de vocês assim, chamado Garra, da Angela Duckworth. Esse livro, para quem deseja ter sucesso, é uma leitura obrigatória. Essa psicóloga, ela estudou em Harvard e hoje ela é uma grande consultora no desenvolvimento de carreiras, seja de atletas, seja de acadêmicos, seja de empreendedores, profissionais, executivos. Isso aqui, todas as mães, os pais, todos os empreendedores, todos os atletas deveriam ler esse livro. Ela prova, nesse livro aqui, que mais importante que o talento é uma mistura do que ela chama paixão e perseverança. E paixão e perseverança é mais ou menos igual a garra. Ou seja, às vezes não adianta o cara ter talento, ter a famosa facilidade de aprendizado, se ele não consegue colocar em prática, porque ele não gosta daquilo, ele não tem paixão por aquilo, ele não ama aquilo. Então é legal, eu recomendo a vocês que comprem esse livro e leiam, porque é muito interessante. Bem, pessoal, antes de começar, eu também, antes de nós irmos aqui responder a pergunta aqui do Rogério, eu tenho uma pergunta legal que eu gostaria que vocês escrevessem aí, mandassem a resposta rapidamente sobre o que é uma estratégia. Exatamente, para você. Nós ouvimos essa palavra em diversas aplicações, em diversos momentos, em diversas áreas, né? Vou montar uma estratégia para comprar minha casa, vou montar uma estratégia para comprar meu carro, vou montar uma estratégia para conquistar uma pessoa. Agora, o que é estratégia para você? Como é que você definiria a estratégia? No mundo empresarial, existe uma confusão muito grande. O que é estratégia? É comum quando você pergunta para um executivo, um presidente de empresa, um empreendedor, qual é a sua estratégia? Aí o cara fala, eu quero agora crescer 10% ao ano nos próximos 5 anos. Legal, mas isso não é uma estratégia. Isso é um objetivo. Aí você pergunta para outros assim, qual é a sua estratégia? E ele fala, não, minha estratégia agora é criar filiais em todas as capitais do Brasil. Bacana, é um bom plano de ação. Ou seja, abrir filiais, abrir escritórios, internacionalizar a empresa é um plano de ação, mas não é uma estratégia. E outros falam assim, minha empresa, minha estratégia é ser a solução para o mercado que eu trabalho. Solução na área de construção, na área de informática. Isso é uma aspiração. Isso aí não é uma estratégia. É muito comum todo executivo, eu sei porque nós tivemos essa confusão mental, achar que a estratégia é um objetivo. Crescer 10%, ser o primeiro do mercado. Isso não é estratégia. A estratégia é como é que você vai crescer 10%. Então é importante que as pessoas entendam que estratégia é o como. Agora, se você tivesse que definir estratégia
em uma palavra, o que seria para você a estratégia? Então, eu vou dizer para você, nós aqui, para facilitar o entendimento, a estratégia é o como. Então, a estratégia, o que é? A estratégia é o que nós chamamos assim, ó, é uma receita. Ela é uma receita, tá vendo essa figurinha aqui, ó? Olhem bem aí. A estratégia é uma receita na qual nós, na nossa empresa, desenvolvemos, onde nós definimos quando é que nós vamos alocar de recurso em cada área, na produção, na venda, no marketing, na área financeira. Ou seja, é o conjunto de ações que nós desenvolvemos dentro da nossa empresa que faz com que nós tenhamos o quê? Um diferencial competitivo no nosso mercado. Então, quando alguém fala que tem um diferencial competitivo, tem uma vantagem competitiva em relação a qualquer outro concorrente, ele está dizendo o seguinte: as minhas atividades internas que eu administro fazem com que eu tenha essa vantagem competitiva. Ou seja, as pessoas confundem estratégia e não sabem o que é uma estratégia. Então, sabe aquela sua tia que faz um bolo de abacaxi com coco, que só ela sabe fazer? Exato, você vai, come, pede a receita, tenta fazer, mas nunca sai igual. Por que é? Porque sua tia tem uma determinada experiência, alguns anos fazendo aquela receita, ela coloca a farinha, ela coloca o abacaxi, ela coloca o coco, ela coloca numa forma adequada, numa bandeja adequada, ela leva ao forno no momento adequado, ela aquece o forno no momento adequado, ela guarda o tempo necessário para ter aquele bolo saboroso, e quando ela tira, você só come aquele bolo na casa da sua tia. Isso é uma estratégia. A sua tia tem uma estratégia que é a experiência dela, somado à junção de alguns ingredientes, de alguns produtos que vai misturar e ela vai conseguir fazer um bolo que só ela faz. Então a sua estratégia é uma receita na qual você vai dizer assim, ó, vou colocar mais recurso aqui para desenvolver o meu produto, vou colocar mais recurso aqui na minha produção, vou comprar uma máquina nova que vai diminuir o custo de produção, vou investir mais em marketing para divulgar o meu produto, vou colocar uma equipe de vendas. As pessoas acham que a estratégia é uma coisa só. A estratégia é a somatória de várias atividades na qual te levam a ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E isso serve para qualquer negócio. Serve para um hospital, serve para uma indústria, serve para uma empresa de varejo, um e-commerce, um pet shops, um sex shops, uma farmácia, uma rede de farmácia. Pessoal, é incrível como as escolas não ensinam isso. Eu vim aprender sobre estratégia no meu mundo real, no meu mundo trabalhando, fazendo cursos, lendo muito, porque nunca ninguém chegou para mim e falou assim, a estratégia é uma receita. É uma forma que a empresa atua para ter um diferencial competitivo. Quando, na verdade, a estratégia é quando a liderança define quais são os recursos que ela vai alocar em cada área, né, em cada processo de venda. Isso realmente as empresas não ensinam. As escolas não ensinam. E estratégia é a única coisa que diferencia uma empresa de sucesso e uma empresa que não tem sucesso. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando a empresa não é sucesso é que você não tem uma estratégia. Porque a estratégia ela só tem um objetivo fim, a estratégia vencedora, criar um diferencial competitivo. Se eu te perguntasse agora, você na sua empresa, ou uma empresa que você trabalha, você é um executivo, você é um trainee, você é um gerente, se eu perguntasse agora para você, qual é a sua estratégia? Se você falar para mim, ó, quero crescer 5%, não é estratégia. Se você falar para mim assim, eu vou anunciar no Facebook, no Instagram e no YouTube, não é uma estratégia. Isso é uma ação que vai te levar. A estratégia, mais uma vez, vai construir o seu diferencial. O grande problema é que as pessoas não sabem construir diferencial competitivo achando que o cara tem que inventar a lâmpada, o cara tem que inventar um carro voador, não é nada disso. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Só queria dizer o seguinte, anota aí. Estratégia, olha cá, é uma receita na sua empresa. Você tem todas essas áreas de vendas, áreas de compra, área de logística, a área de marketing, área de gente, que é a mais importante,
governança, você tem todas essas atividades na sua empresa. Ah, mas eu tenho um salão de beleza, eu não tenho logística. Você tem logística. A logística da localização que você está, a logística se você quiser fazer um trabalho on demand, delivery, a logística para você comprar os seus insumos, ou seja, todas as empresas, em maior ou menor grau, têm todas essas atividades. Essas são as principais. Ah, Rinaldo, a área de desenvolvimento não está aqui. Coloca lá dentro da área de operação. Qual é a sua tecnologia? Então, isso aqui é uma aula que em poucos minutos nós estamos te ensinando o que nenhuma empresa, ou nenhuma escola vai te ensinar. Então anota aí e pergunta aí para o teu chefe qual é a estratégia da empresa. Porque a estratégia da empresa é aquela que vai construir a sua vantagem competitiva. Legal? Cara, essa aula aqui eu levei mais de 20 anos para aprender. E em poucos minutinhos eu consegui passar para vocês isso aí. Mas vamos lá. Então vamos dar continuidade. Vamos dando continuidade. Ó, manda mais balãozinho aí, manda mais aviãozinho para os amigos virem assistir, porque tá fraco, tá fraco. Vamos ver se a gente chega a 30 hoje. Vamos lá, pessoal. Quem dá mais? Quem dá mais? Pessoal, isso aqui é puro conhecimento para deixar você esperto no seu negócio, para você bater o seu concorrente e se diferenciar. Senão você vai ficar capengando aí, achando que tem que abrir a porta todo dia do seu salão de beleza, da sua indústria, e Deus vai te ajudar. Não tem essa Deus vai te ajudar, é conhecimento. E, infelizmente, nós não temos a matéria de administração de empresa, empreendedorismo, nas faculdades como deveríamos ter. Nós temos teorias que não servem para nada. E aqui, a nossa escola, a Academia de Executivos, só vai te dar o que é prático, o que funciona. Então, se eu te falei para você sobre estratégia, anota isso aí, porque isso você não vai achar em livro nenhum. E se você não souber administrar todas essas atividades... Agora, Rinaldo, tem algumas atividades mais importantes? Claro que tem. Se você pegar Ambev, cerveja, dentro dessas atividades aqui, ó, vou mostrar para vocês. Qual é a atividade mais importante para uma fábrica de cervejaria? É operação, para ter um custo bem baixinho, não é marketing, tá, pessoal? Primeiro, operação. Segundo, é logística de distribuição, é a mais importante. Compras, depois você vai para marketing. Mas se você tiver que elencar onde você vai despejar recursos, você tem que despejar recurso em distribuição. E a distribuição vai ter um custo se você tiver uma boa operação com custos competitivos. Você pode ter uma cerveja de alto padrão com custo bem baixinho. É o que a Ambev tem. A Ambev tem uma margem que poucas empresas têm. Se vocês entenderem o que é EBITDA, que é a geração de caixa de uma operação, e a empresa vale por quantas vezes ela gera de caixa, o EBITDA da Ambev no Brasil é 45%, 50%. Ou seja, que setor, que negócio dá isso? Nem cocaína, eu acredito que dê isso. Então, anota aí que a sua empresa tem tudo isso. Então agora, vamos voltar aqui e vamos responder aqui a pergunta que o pessoal mandou. Aqui, então vamos lá, deixa eu para ser mais específico aqui. Tá aqui. Olá, meu nome é Rogério e eu sou diretor-geral de uma fábrica de embalagens plásticas no Rio Grande do Sul. Nós produzimos embalagens para o setor de cosméticos, farmacêuticos e de alimentos. A crise da pandemia não afetou muito o nosso negócio, parabéns, quando comparado com outros setores. No início, em março, as vendas caíram em torno de 10, 15%, mas a partir de junho, o mercado começou a recuperar. Nosso maior problema é o excesso de concorrentes que têm entrado no nosso negócio e reduzido os preços. Apesar de sermos uma empresa de mais de 10 anos de mercado e sempre sobrevivemos com uma rentabilidade razoável, nossas margens estão muito baixas e se continuar assim, em pouco tempo estaremos operando no vermelho com o risco de desaparecer. A concorrência está nos matando, o que faço? Ô Rogério, esse é um problema típico de toda e qualquer indústria, na maioria delas, a não ser aquelas que têm patente, aquelas que têm licença, ou seja, todo mercado, todo negócio, quando se desenvolve uma ideia de um produto e você é o pioneiro, o que acontece? Inicialmente, você consegue cobrar um preço alto, porque só você está fazendo aquilo, e você tem que ter uma margem alta. Com o passar do tempo,
as pessoas descobrem que você está tendo lucro, está com aquele negócio. Outros caras começam a entrar no seu setor. Isso é o ciclo de vida do setor. Isso em todos os setores acontece isso. E com o passar do tempo, as pessoas querem compartilhar a sua rentabilidade. Então eles entram baixando o preço, baixando o preço. Agora, voltando aqui para a tua pergunta, você disse que você está há 10 anos nesse negócio. Parabéns! Você passou aquela fase, você sabe, de cada 10 empresas que abrem no Brasil, 8 morrem até 10 anos. Pô, você é uma das 2 que sobreviveu, está sobrevivendo 10 anos. Agora você está entrando o que nós chamamos aí numa fase difícil, chamado de Oceano Vermelho. Mas vamos lá. Se você em 10 anos teve uma rentabilidade razoável, você, durante esses 10 anos, tinha algum diferencial em relação aos seus concorrentes. E essa margem que você tinha era resultado da sua vantagem competitiva, porque se os clientes estavam comprando de você e sua empresa vinha crescendo, quer dizer que você já tinha um diferencial. Então eu te pergunto, o que aconteceu nesses últimos 3, 4 anos, ou nesse último ano, que a concorrência te descobriu? Ou seja, o negócio ele tem as peculiaridades de acordo com o segmento e a região. Por exemplo, eu sempre falo, se você está numa região, no estado, que só tem você fabricando aquilo, pô, você, tua vantagem competitiva é você é o primeiro. Mas alguns concorrentes vão chegar. Então, se eles estão chegando e o teu cliente agora já não está valorizando mais o que ele valorizava nesses 10 anos, você tinha alguma coisa que você estava entregando, ou era a sua logística, ou era o seu serviço, ou era a sua embalagem, ou era o seu tempo de entrega, ou era o seu atendimento. Você tinha algumas coisas que você preservou como diferencial. Só que os concorrentes descobriram, passaram a fazer mais igual você e com preço menor. Isso é normal. Você tem que ver o seguinte, como é que esses caras estão rentabilizando? Então, você disse que tinha uma margem razoável. Margem razoável, sei lá, você tinha 10, 15%. Vamos dizer que no mercado de embalagem, 10, 15% vamos dizer, é o tradicional. De repente, esses teus concorrentes aceitaram ganhar 5%. É verdade, eles vão baixar o patamar do preço e não volta. Vai levar anos para voltar. Isso não existe, porque se chegaram, tem excesso de capacidade, excesso de oferta, demanda madura, sem muito crescimento, a tendência é essa. Então você tem 2 caminhos aí, Rogério. Ou você se acostuma com essa nova margem e cria uma fórmula diferente de preservar esses teus clientes e aumentar a sua participação, fazendo alguma coisa melhor, ou você simplesmente cria uma nova divisão ou um novo produto que leve você a um outro setor. Aqui eu estou dizendo o seguinte, você não tem mais o diferencial competitivo. Isso vamos dizer, é o erro, não é o erro, é o problema clássico de toda empresa e de todo setor em todo o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, as margens baixas são para aqueles segmentos que a gente fala, são segmentos que não tem barreira de entrada. Por exemplo, montar um restaurante, qualquer um monta. Montar um salão de beleza, qualquer um monta. Montar uma fábrica de embalagem, compra uma sopradora. Então, não existe barreira, ou seja, você precisa ter lá embalagem, talvez 200, 300 mil reais para comprar uma máquina. Mas montar um restaurante, uma padaria, um sex shop, um pet shop. Então, nesses setores, as margens, historicamente, são mais baixas realmente e você tem que estar consciente que você vai ter uma margem de 8%, 10%. Então, isso é o que nós chamamos um mercado que não tem barreira de entrada, tem mais concorrente, eles abaixam o preço e você tem que aprender a sobreviver com essa margem. Mas algumas empresas nesse setor ganham mais dinheiro que outras, porque elas criam um diferencial competitivo. E nós temos um vídeo lá no YouTube chamado Negócios Medíocres. Vai lá e assiste. Nós ensinamos o que é um negócio medíocre e como ter sucesso no negócio medíocre. Então, agora, mas se a concorrência é extrema em mercados sem barreira de entrada, então o setor de automobilística, que é uma fábrica que custa 200 milhões de dólares, a margem deles é altíssima. Esse é o problema. Mesmo os setores com uma alta barreira de entrada também está se comoditizando. Está virando commodity. Setor de automobilístico, carros. Uma fábrica para fazer 50 mil veículos
você vai investir, parece que em torno de 200 milhões de dólares. E sabe qual é a margem hoje operacional de uma empresa automobilística? É 5%. 5%. Ou seja, como é que é um setor que tem uma barreira de entrada, que é o capital de investimento muito alto, opera com margens tão pequenas? Porque tem excesso de oferta. Então, todo setor que tem excesso de oferta e uma demanda madura, é difícil de concorrer. Então, Rogério, eu vou falar o seguinte, ou você se acostuma a ganhar menos, mas mesmo assim trabalha na sua eficiência para, caso essa guerra de preço continue e você seja um dos sobreviventes, e assim você possa comprar os seus concorrentes, ou você sai criando uma linha de produtos novos. Você está sem um diferencial competitivo. Você dormiu no ponto. E esse problema é o problema que todos nós, empreendedores e executivos, temos quando nós nos acomodamos na nossa função, vendendo normalmente, produzindo normalmente. A gente esquece que existe um mundo aí fora, super dinâmico, que está olhando o seu negócio e quer fazer melhor que você. Então você vê empresas gigantes fechando. Por quê? Porque a tecnologia me matou. Não foi a tecnologia que matou, foi o modelo de negócio que ficou velho. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui no mundo super competitivo. Vamos falar de varejo, né? O que aconteceu no setor de varejo de supermercados? Lá atrás, um maluco chamado Jeff Bezos criou um site para vender produtos pelo site. Ele começou vendendo livros, DVDs, CDs, mas o que ele estava fazendo? Ele estava testando aquele novo modelo de negócio. Em vez de você ter uma loja física, você tem um site, que você tem um armazém, você estoca os produtos lá e você vende no site, o cara entra e compra. Ele começou a ver isso com livros, CDs e DVDs. O Walmart olhava com desprezo para aquele tipo de negócio. Olha lá, os milionários executivos do Walmart estavam lá faturando 200 bilhões, 300 bilhões e tinha um carinha em 95, 96, começando a vender coisa na internet. Mas o modelo do Walmart era loja física, as pessoas vêm, compram, eu agrego valor porque eu boto um monte de loja perto da casa desse pessoal e eu capturo o valor cobrando uma margem nos meus produtos. Aí o cara lá, o Jeff Bezos, falou, não precisa disso. Eu tenho armazém, eu boto lá e eu mando entregar na sua casa com precinho igual ou parecido. De repente, quando o Walmart se deu conta, a Amazon se tornou a maior empresa varejista do mundo em termos de internet online. E ela está correndo atrás. E ela agora simplesmente não sabe o que fazer. Agora ela comprou uma empresa, contratou um executivo do negócio e eles estão virando o jogo. Eu estou dizendo o seguinte, nós como empreendedores, nós como executivos, nos acomodamos. E nós esquecemos de construir um diferencial competitivo. Achamos que o mundo vai estar estático, ninguém vai fazer nada. Então, o seu problema, Rogério, é que você deixou de ter aquela vantagem competitiva que você tinha no passado. E que você tinha que ter criado um plano para falar, pô, daqui a pouco esse pessoal vai me imitar, o que eu faço diferente? E uma vantagem competitiva é um conjunto de coisas que eu falei para você. Por exemplo, a estratégia é quanto eu vou investir no meu produto, na produção do meu serviço, quanto eu vou investir no meu marketing, quanto eu vou investir no treinamento das minhas pessoas, quanto eu vou investir para conseguir empréstimo barato em relação aos meus concorrentes. A somatória disso tem que criar para você uma vantagem competitiva. Então, rapidamente, vou te dar um exemplo. O que é uma vantagem competitiva no mundo de restaurante? Pô, mas restaurante é tudo igual? Depende. Tem restaurante que dura 10, 20, 30, 50 anos. Qual seria uma vantagem competitiva de um restaurante? Seria a somatória de algumas coisas. Mas vamos lá, por exemplo, vou voltar aqui. Você vai num restaurante e ele tem um ambiente super agradável, perfumado. Então, o ambiente é limpo, agradável e perfumado. Você vai nesse mesmo restaurante, o serviço do garçom, o serviço do maître, o serviço é muito bom. As pessoas te tratam pelo seu nome, as pessoas estão toda hora trazendo aquele pãozinho quentinho, tal. Então o serviço é muito bom. O produto é muito bom, a comida é boa, né? Ou seja, eles fazem lá, dependendo do que você vai comer, se é peixe, se é massa, eles fazem super legal. E ao mesmo tempo, a logística é boa, porque ela é próxima à sua casa ou a entrega é rápida. Eu estou dizendo isso em loja física.
E o serviço, fechar a conta, é automático, você nem precisa mais. Eles simplesmente chegam perto de você, falam, chega aqui, fechar a conta, eles já mandam um e-mail para você. Você não tem mais que ficar esperando o cara. Então, esse restaurante, ele se diferencia daquele que não tem essas 5 coisas. Então, o teu restaurante é limpo, o serviço do teu garçom é bom ou é aquele que fica falando assim, comida ruim, né? O teu produto, a sua carne, ela tem um tempero diferenciado. A hora que eu peço a conta, você demora para entregar. Então, uma vantagem competitiva você constrói com um conjunto de ações. Voltando a um salão de cabeleireiro, que eu sempre falo. Você vai lá, o cara leva você, lava seu cabelo, faz uma massagem no seu cabelo. Daí a pouco ele traz um chazinho, um cafezinho, um cappuccino. O produto é bom, o serviço, ele corta direitinho, tá vendo? Eu andei cortando meu cabelo, esse meu cabeleireiro é bom. Ele de vez em quando cobra meio caro, mas ele merece, porque ele é um cara que me acompanha há mais de 20 anos. Então, todo setor você tem que criar um diferencial competitivo. O problema é que as pessoas querem montar coisas iguais aos outros. Então você pega, vamos lá, o setor de cosméticos hoje é um setor super competitivo e, na verdade, vocês têm que entender que nós não estamos vendendo produto ou serviço, nós estamos vendendo famosa experiência. Então eu, quando vou num cabeleireiro, por exemplo, o que eu quero ter? Busco a beleza, eu quero encantar, assim como todo mundo. Quando você compra um creme, um cosmético, um perfume, você busca o que? A sensação de felicidade ao sentir aquele cheiro. Quando você vai num restaurante, você quer ter uma experiência de tipo assim, autorrealização, que você pode frequentar aquele ambiente e ser bem atendido. O quanto a sua empresa está criando esse diferencial? Então, voltando aqui para a empresa do Rogério, empresa de embalagem plástica para produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentos. Qual é o seu diferencial? A sua tecnologia pode ser um diferencial, o seu serviço pode ser um diferencial. Não adianta você querer competir dentro das mesmas condições que os seus concorrentes. O que nós chamamos que isso aí é um negócio medíocre. É por isso que tanta empresa fecha, sabe por quê? Porque as pessoas não correm para se diferenciar. E isso é em tudo. Vamos voltar para o mundo automobilístico. Pô, hoje a tecnologia da Ford, da GM, da Mercedes, da Toyota, é tudo mais ou menos parecido. Agora vem um cara chamado Tesla, um cara chamado Elon Musk, cria uma empresa, compra uma empresa chamada Tesla. Pô, mas vem cá, carro é commodity, pessoal. Todo mundo compra as mesmas peças, os mesmos fornecedores e brigam por uma margem de 5%. Carro é commodity. Tá? Aí vem um cara da Tesla, cria um carro que tem um diferencial super engajador, que é meio ambiente. O carro dele não polui, é elétrico, não é esse negócio de carro híbrido que nós estamos vendo agora, bota na tomada, gasolina, eletricidade. Não. O Tesla é um carro que é 100% elétrico. Você chega na sua casa, coloca na tomada. Não precisa passar no posto, botar aquele tamborzinho de gasolina. Não existe isso. O que é o carro híbrido? O carro híbrido, por exemplo, se pega um carro aqui no Brasil, híbrido, até 60 a 70 km por hora ele vai no elétrico. Passando disso, para ganhar força ao motor, entra na gasolina. Então, todos os carros são iguais. Hoje, se você falasse, porra, que carro você gostaria de comprar? Eu gostaria de comprar um Tesla. E ele custa $90 mil, $80 mil. Ele é mais caro que o BMW. Agora, esse cara trouxe uma novidade que é tremenda, que é um diferencial competitivo ferrado, que é 100% em compliance com o meio ambiente, ele não polui. É o que nós queremos hoje. Então, o quanto você pode se diferenciar? Então, Rogério, voltando aqui para responder, para não tomar muito seu tempo. Cara, se você está fazendo uma embalagem plástica, você deve ter alguns equipamentos que são parecidos com os dos teus concorrentes. Agora, se os teus concorrentes estão praticando um preço predatório, que nem eles conseguem ter lucro, mas eles estão sonegando, que é muito comum em alguns setores no Brasil, principalmente no Brasil, o cara sonega por 10, 15 anos até morrer. Agora, você tem que ver como é que você vai se posicionar. Ou você vai entrar nessa briga, vai buscar melhorar o seu serviço, seu atendimento, reduzir seu custo, porque só existem 2 tipos de diferenciação que você pode ter no seu mercado. Isso é qualquer escola de negócios, de marketing vai te ensinar. Ou você tem um custo menor que o seu concorrente e pelo mesmo preço você ganha mais. E se for para a guerra de preço, ele morre e você sobrevive. Ou você tem uma diferenciação
tremenda, como eu falei do Tesla agora, que as pessoas pagam mais para ter o seu serviço. Por exemplo, restaurantes como o Fazano em São Paulo, ele cobra o que ele quer, porque o que ele está oferecendo? Ele está oferecendo um ambiente onde as pessoas querem ver e querem ser vistas. Ele está oferecendo um ambiente de exposição. Você reflete que é rico frequentando esse lugar. Então, o pessoal vai lá há mais de 30, 40 anos. Aqui em São Paulo tem o W Cabeleireiro. Por que o W Cabeleireiro não tem crise? Porque cortar cabelo todo mundo corta. Mas por quê? Porque ele oferece um ambiente onde as pessoas vão para ver e ser vistas. É frequentado por artistas da Globo, é frequentado por empresários milionários. Então, que tipo de diferencial competitivo você está oferecendo, Rogério? Agora, se você está fazendo... E olha, isso aqui, eu vou ser sincero, eu mexia com embalagem metálica, lata, era assim também, tá? Uma fábrica custa 100 milhões de dólares e a gente brigava por preço. Até que nós desenvolvemos um diferencial competitivo, onde nós passamos a criar uma nova tecnologia, onde uma mesma máquina fazia 2, 3 tamanhos, contra a concorrência que usava uma máquina para fazer um tamanho só de lata. Ou seja, a gente com menor capital fazia muito mais produto para os nossos clientes, deslocamos regionalmente, fizemos a logística melhor, cortamos o custo. Ou seja, existe sim, commodity, existe uma maneira de você criar um diferencial. Nós criamos, a empresa que eu trabalhava, que no começo fabricava lá, X milhões de lata e vendia 100 milhões de dólares, quando eu saí ela estava faturando 600 milhões de dólares. Então, num mundo que as máquinas são iguais, onde lata é lata, e não tinha diferencial, e nós criamos um diferencial. Então é mais fácil o cara falar, não sei como criar um diferencial competitivo, não existe, do que ele realmente começar a olhar fora do negócio dele. Por exemplo, eu peguei muita ideia em indústrias automobilísticas, que não era o meu negócio era embalagem, meu negócio era não tecido, mas tem muita ideia que você pode copiar. Então, pessoal, para você que quer ser empreendedor, que nem o Rogério é diretor-geral de uma empresa de embalagem aqui, uma empresa que deve ter bastante, ele não fala aqui, mas deve ter bastante funcionário. Já tem 10 anos, é uma empresa experiente, conhece o mercado. O que está faltando para você para se diferenciar do seu concorrente? Agora, a real é a real. Se você tem um produto muito bom, mais cedo ou mais tarde, alguém vai entrar no seu mercado, no seu quintal, e seus preços vão cair. É por isso que o nome do jogo chama, deixei para o final, tá? Inovação, pessoal. Inovação é o nome do jogo. E o que acontece? As pessoas envelhecem, os executivos envelhecem, as empresas envelhecem e deixam de criar, e deixam de inovar. A partir do momento que você deixa de inovar, você vai dançar. Quando a gente pega o gráfico, por exemplo, da Apple, o ciclo de vida da Apple, que ela quase morreu em 97, você vê que a Apple só teve ascendência a partir do momento que Steve Jobs criou lá. Primeiro ele criou o novo Mac, todo colorido. Depois, em seguida, ele criou o iPod. Depois, em seguida, ele criou o iPhone. Depois, em seguida, ele criou o iPad. Depois, em seguida, ele criou o Watch. Cara, e aí você vê a empresa hoje valendo 2 trilhões de dólares, que ela está sempre... Agora ela está voltada para serviço, mas estou dizendo, não tem segredo. Agora, por que é que as pessoas acham que o mundo é estático? O mundo é dinâmico. A única certeza que você pode ter é que seu mercado vai mudar todo dia. E cabe a você sair correndo na frente. Isso é muito em cima de observação, olho na concorrência, olho nos produtos concorrentes e sempre pensando o que eu posso fazer melhor para atender o meu cliente. Você não vende produto, você vende emoção. Que tipo de emoção, que tipo de impacto você está causando no seu cliente com o seu produto? Produto e serviço, eles são ferramentas para encantar o cliente, para deixar o cliente alegre. Agora, eu, por exemplo, que eu falei, quando você compra uma escova de dente, para branquear, uma pasta de dente para branquear seus dentes, você está comprando a pasta de dente? Não, você está comprando beleza, você quer que os seus dentes sejam bonitos para você ser uma pessoa bonita. A partir do momento que você pensar que em vez do produto, os benefícios do seu produto, que ele vai comprar baseado nos benefícios, que ele vai comprar baseado na emoção que você vai gerar nele. Então, é muito simples isso. O problema é que as pessoas não foram ensinadas a pensar dessa maneira. E nós aqui da Academia de Executivos, todos os nossos cursos são baseados em ensinar as pessoas a pensar antes de planejar e depois executar. O problema é que
todo empreendedor, todo executivo fica executando. E ele esquece do planejamento. Agora, se o planejamento for mal feito, também não adianta. Por quê? Porque o cara esqueceu de pensar. E pensar dói. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam. Quem chegou depois, assista essa live outra vez, porque aqui tem uma aula sobre estratégia. E aqui tem uma aula de diferenciação. Sua empresa só vai crescer se ela tiver um diferencial competitivo. Se ela tiver uma vantagem competitiva. Existem dois tipos de vantagem competitiva. Ou você tem um custo muito menor, e esse custo pode ser porque você compra melhor matéria-prima, porque você tem um equipamento melhor que o seu concorrente, porque você está numa região que você não paga imposto, ou seja, você tem que ter um custo menor. Porque se o teu concorrente baixar o preço, você baixa. Chega uma hora que ele vai morrer, você vai viver. Então você tem que ter um custo menor. E outro segundo diferencial que você pode ter é uma diferenciação. Você pode ter uma patente, que é difícil, mas você pode ter, por exemplo, um serviço que eu falei agora. O teu restaurante pode ser aquele serviço onde os garçons são maravilhosos, só gente bonita, só gente sorrindo. Isso aí é um diferencial competitivo. Então entendam que sua empresa só vai sobreviver se você receber... Se eu perguntar para você, vou ligar para você e falar assim, Rogério, me diz aí qual é o seu diferencial competitivo, qual é a sua vantagem competitiva, e você souber dizer para mim qual é a sua vantagem competitiva. Se você tiver uma vantagem competitiva, significa que você tem uma estratégia. Agora, quando você não tem vantagem competitiva, você não tem estratégia. Olha, 60% das empresas não tem uma estratégia definida, não tem um planejamento estratégico definido. Então, essa aula, eu levei mais de 20 anos para sintetizar a coisa mais simples do mundo, que você só consegue crescer se você se diferenciar. E diferenciar é pensar, não executar. E acredito que você, Rogério, esteja executando muito, pensando pouco e planejando mais ou menos. Rogério, conta com a gente, quiser mais informação, entra no nosso site, manda lá. Tem o nosso e-mail, contato@academiadeexecutivos.com. Manda mais perguntas, se quiser, se nós pudermos ajudar. Agora, o seu setor, o seu mercado, quem tem a dinâmica dele é você. Nós conhecemos as ferramentas. Se você perguntar para mim sobre mercado de bebidas, mercado de embalagem, mercado de fraldas descartáveis, mercado de não tecido, eu tenho os dados todos, eu sei o que é uma estratégia certa, uma estratégia correta. Hoje eu sei qual o meu competidor é melhor, qual o meu competidor é pior, e no setor que eu estava, a minha empresa era a que mais crescia, porque eu sempre prezei pelo diferencial competitivo, enquanto que os outros só nos copiavam. Agora, exige pensamento, exige pesquisa, exige viagem, você tem que ter um plano de ação para inovar. O nome do jogo é inovação. Se você não tem inovação, vai ter que dar desconto. Vai ter que dar desconto, a margem vai ser titiquinha. Lembra no mercado automobilístico, qualquer empresa automobilística hoje ganha a média de 5%. A Ferrari tem um diferencial, ela vende status. A margem da Ferrari é 15%. Que não é muito para ser uma Ferrari, mas é 15%. Então, você quer ser um Chevrolet ou você quer ser uma Ferrari? Cria um diferencial, senão você vai ter que contentar com 5%. Pessoal, mais uma vez, olha, dica final aqui, ó. Falei no começo, esse livro, para quem quer ter sucesso, é uma leitura obrigatória. Garra, Angela Duckworth. Essa mulher mostra que o que vence jogo não é o talento, é a mistura da paixão e da perseverança que ela chama de garra. E ela traz um monte de exemplos, né, de pessoas consideradas medíocres tiveram muito mais sucesso que aquelas pessoas chamadas talentosas, porque o medíocre, ele sabia uma coisa muito bem feita, enquanto que o esperto, o talentoso, queria saber 10 coisas. Leiam isso aqui e nos assista lá no nosso canal no YouTube. É importante você assistir todos os nossos vídeos lá. Se você assistir nossos vídeos e quando puder fazer um dos nossos cursos, você não precisa de faculdade nenhuma de administração de empresa, MBA, não precisa ir a Harvard que nem eu fui, tá? Você vai ser um cara preparado para ser empreendedor ou para ser um presidente de empresa. Nós vamos ensinar a todos vocês. Você pode ser uma trainee hoje. Nós vamos ensinar você como ser uma boa presidente de empresa. Nós queremos que mais mulheres sejam presidentes de empresa também. Pessoal, muito obrigado.
E alguns estão nos pedindo para mudar o horário. Talvez a gente, nas próximas semanas, vai começar a fazer as nossas lives na parte da noite. Mas isso aí a gente vai mandar notícia nas nossas redes sociais. Mas o importante é que vocês nos acompanhem. Se você quer ter sucesso, se você quer se diferenciar do seu concorrente, se cadastra no nosso YouTube, assiste nossos vídeos e assista nossas lives. Porque por aí tem muito cara contando como ele teve sucesso, mas tem pouco cara mostrando como se faz o sucesso. E a nossa ideia é mostrar para você como é que você constrói o sucesso. Não é contar o meu sucesso. Apesar de eu ser um cara realizado, mas eu quero mostrar para você como você tem o seu sucesso. É muito mais importante do que ficar contando o meu sucesso, quanto eu ganhei. Isso é bullshit. Pessoal, obrigado e te espero terça-feira. Por enquanto, 12h30, mas pode ser, talvez, à noite, na parte entre 8 e 9 horas da noite. Obrigado, nos vemos.